a Maria Luísa Mazeto. O nome dessa live chama Natureza Reinventada. Então a gente vai conversar sobre isso, dentro da perspectiva da Maria Luísa, claro, conversando com o trabalho dela. É de Ribeirão Preto, nasceu em 1977, vive e trabalha em São Paulo. Formou-se em arquitetura pelo Mackenzie e cursou artes dramáticas no Célia Helena. Eu adorei isso, eu não sabia disso. História da arte com a Renata Pedrosa, ilustração com a Laura Teixeira, Fernando Vilela e Odilon Moraes, leituras e escrita acerca do seu processo em arte com a Nancy Betts, com Márcio Harum, com a Sandra Lapage e Carlos Pilede, e participou de grupos de acompanhamento de projetos com a Mônica Rubinho, Sidney Filocrion e no Hermes Artes Visuais. Integrou junto com outros 7 artistas o Vão Espaço Independente de Arte. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi seu trabalho, fui lá no Vão, sabia? Participou de alguns salões, como o SARP, Jataí, Programa de Exposições do MAP, bem como de algumas exposições coletivas em espaços independentes e galerias. Realizou exposições individuais, Procura no Caucaso, em parceria com Hermes Artes Visuais, Intertício na Sala da Praça e Dentro do Corpo, durante a temporada de projetos do Passo das Artes 2019, que eu vi a exposição, ficou lindíssima. E Entre Terras e Céu, na Casa Galeria. Seu trabalho parte da observação da natureza, e essa natureza observada passa por processos de reinvenção, resultando em imagens ficção. E é daí que a gente vai seguir. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá. Maria Luísa, assim, eu adorei essa história do Célia Helena, porque assim, eu já vi vários artistas que tiveram esse momento de passar pelo teatro, né, e depois dar uma flertada com as artes visuais. E dá uma diferença, assim, né? Eu acho que tem uma percepção do corpo diferenciada, uma percepção dos objetos diferenciada, traz uma outra perspectiva que não é só, vamos pensar, uma relação de cor, de forma, né? E aí eu queria um pouco que você trouxesse isso para a gente, esse lastro, como é que foi isso, né? Do Célia Helena, junto com a arquitetura e, bom, de cabum nas artes visuais. Eu acho que as artes visuais é um mix de tudo, né? Porque tem disso, mas o teatro, eu não sei exatamente como que ele entra. Isso ainda é incerto para mim, mas eu tenho uma certeza de que ele está presente. Porque eu acho que tudo que a gente vivencia está presente no que atravessa a gente e é como a gente acaba colocando no mundo, assim. Então, Sim, eu acho que a percepção corporal, com certeza, vem daí. E eu também fazia um pouco de aula de dança na adolescência. sim, Então, eu acho que também da dança para o teatro e eu acho que essa escuta do corpo ou um imaginário acerca dele vem um pouco também de sentir, que a gente fazia 1000 exercícios, né, na relação sim, sim. exercício de escuta do próprio corpo, tentava até escutar o corpo do outro. Era uma coisa bem louca, assim, mas eu acho que tem tudo a ver, sim. E é interessante porque, assim, né, fazendo de trás para frente, né, você está no momento que você começou a fazer o teu próprio corpo para os trabalhos, né? Então, dando essa flertada deste corpo que também é tema, né, das suas histórias, das suas narrativas ficcionais. E eu sempre estou olhando, né, assim, já tem um tempinho que eu estou flertando, né? A gente dá uma flertada nos trabalhos das pessoas que a gente gosta, né? Então, assim, quando você, desde lá de sempre, né, dos desenhos, ainda que tenha essa coisa que lembra a natureza, né? Tem uma coisa de orgânico, de microcelular, de entranhas, né? E aí eu não sei se eu consigo, eu vou virar a câmera aqui para ver se o pessoal consegue ver, e aí você vai falando sobre isso, tá? Vou ver se eu acerto, porque eu nunca fiz isso. Tem uma coisa aqui, uma setinha, que aí vira. Ah, deu certo. Olha que legal, sabe? Então, quando eu estou diante disso, né, que Uhum. são aquelas que derivam dos seus desenhos, né, tem uma coisa com o corpo também, né? Essas unidades, né, orgânicas, né, lembra planta, mas também entranhas, não sei. Então, um olhar para dentro do corpo, né? É exterior, mas também aquela coisa que a gente não vê. Você percebe isso? É uma leitura minha? Como que é isso para você? Eu acho que é um mix de coisas que
de coisas que eu vejo nas minhas andanças, que estão fora do corpo, com certeza, porque eu acho que eu sou muito visual, mais do que o sentir, eu acho que o visual é muito forte. Então, são meio que as plantas que eu olho pelos caminhos que eu percorro, Sim, ou, mas claro, mas tem também, sei lá, eu gostava de ver livro de anatomia, eu gostava de olhar as imagens, eu gostava de folhear. Eu gosto até hoje. Não que eu fique sim, dando nada disso, mas eu gosto de ver, e eu gosto de ver porque eu sinto que parece, eu sinto que é quase igual. Quando eu olho uma planta e eu lembro do meu intestino, eu falo, gente, olha essa planta. Eu pego aquela flor que é a crista de galo, parece as microvelocidades do intestino. Eu acho tudo assim fantástico. Parece que eu tenho a nítida sensação de que ela poderia estar dentro de mim, só que não está. sim. E aí eu acho interessante você trazer isso, porque tem esse trabalho Uhum, aqui, ó, que é um uhum, vídeo, né? E ele estava nessa exposição lá no Paço das Artes. Eu fiquei horas olhando assim. E aí tem uma manobra que foi muito legal que você fez, que foi essa coisa de retirar as coisas, ter esse filtro verde, né? Então, em alguns momentos a gente reconhece o que que é, na outra hora não, e aí chama Cuidando do Jardim, eu lembro muito bem disso, né? Cuidando do Jardim, e ao mesmo uhum, tempo a gente estava diante de uma operação cirúrgica, né? uhum, E esse embaralhamento, né? Assim, na verdade, assim, esse curto-circuito que você dá para a gente, né? Porque, é assim, tem indícios, né? Ok, parece uma fruta, mas aí no momento seguinte você está dentro de uma cirurgia, dentro de um corpo, né? uhum. Eu achei isso tão interessante, que é esse olhar que você traz, né? Esse olhar do corpo, né? E essas paisagens internas que rebatem com o externo, né? Isso, não, é bem isso mesmo. Eu acho que o corte que é cirúrgico, né? Ele está cortando o bisturi está cortando um órgão, mas é como se estivesse cortando uma fruta e que saísse o suco de dentro da fruta. Sim, Para mim é muito parecido. Eu olhava para o vídeo da cirurgia e eu falava, gente, é igual, é muito parecido, é muito. Daí eu fui forçando um pouquinho essa semelhança, né? Não forçando a semelhança, mas eu fui introduzindo elementos de fora do corpo. É uma colagem digital. E sim. foi assim, um pouco por Que aí. bonito, que Uhum, bonito. E aí tem uma. Ui, quase cai aqui tudo. Ah, e aí tem essa outra série que você começa a brincar com os nomes, né? Que é a Marcela Varicela. Ai, eu adorei isso. Que uhum, é esse trânsito, né? Tem hora que é um desenho, né, de uma planta que lembra vísceras, de repente você vai para um vídeo, né, e trabalha nessas camadas, né, e dá esse curto-circuito na nossa percepção, né, porque você tira a cor, tem esse verde exuberante, né, e a gente fica assim tentando pegar os indícios, né, construir uma narrativa, né, que é isso que você está fazendo, né, reinventando uma cirurgia, reinventando uma relação com a natureza, e ao mesmo tempo essa aproximação entre uma cirurgia que poderia ser feita no órgão interno e ao mesmo tempo é um cuidar do jardim, né? Então assim, o tempo todo você está fazendo esse curto-circuito, né? Eu acho isso tão legal. E aí eu lembrei desse daqui, ó, deixa eu virar aqui de novo, que aí você começa a dar esses nomes muito legais, que é a Marcela Varicela, que é de biscuit, né? Eu cheguei a ver, aqui tem um detalhe, né? São essas pequenas forminhas, né? Que vão se multiplicando, né? E na verdade isso pode ficar num tamanho assim que você separa quando você quiser, né? Porque isso uhum, pode ir num crescendo, né? E como que foi chegar nesse material, no biscuit, e trazer essa possibilidade? uhum. O biscuit, eu não sei, ele apareceu numa época que eu só estava desenhando. Eu adoro desenhar, eu desenho bastante. O que eu mais gosto de fazer ainda é desenhar. E aí, o biscuit, eu achava que eu tinha que me variar. Eu estava sentindo que eu precisava me variar. E Sim. aí, o biscuit foi assim, foi uma coincidência muito grande. O meu filho pediu para eu fazer uma vela de aniversário do personagem que ele queria. E Ai, que assim, legal. moda não era o que tinha na loja.
Eu falava, como é que eu vou fazer esse raio dessa vela? Aí Ai, eu, que ótimo. daí eu lembrei eu falei, acho que vou fazer de massinha, mas daí enfia o pavio. Daí aí foi super assim, massa para biscuit vende em papelarias Sim, é todo, super tranquilo, né? porque tá super em falta, mas na época tinha bastante. Em qualquer papelaria, em qualquer esquina. Então, Sim. e aí eu amei trabalhar com aquilo. Aí eu fiz um monte de velhinho, eu fiz um monte de personagem. Eu falei, gente, e daí eu comecei a fazer tentar transformar os meus desenhos em um pouquinho de tridimensional, Tem leve, mais um aqui. com esse material. E aí foi um pouco assim. E é isso. Que você tinha E os nomes de onde que vem? Eu acho tão legal. Marina Melatonina. Eu sou louca por nomes, né? Assim, eu sempre fico no pé das pessoas, assim. Gente, põe um nome legal, porque é uma entrada no projeto. Eu estava programada para ver a sua live dos títulos. E aí, Ah! super programada para ver, mas daí eu acabei não vendo. Queria muito ter visto, porque é uma coisa que eu fico pensando, assim. Eu achei que esse precisava de título, né? Nem todos os trabalhos têm título, mas eu achei que esse precisava. E assim, eu olhei, primeiro eu fiz assim, aleatoriamente as formas, sem saber no que elas iam se transformar, porque eu não Sim, consigo nunca executar o que eu estou pensando. Sempre o resultado é sempre um acaso, é um pouco do que eu quero, mas muito do que o material permite e muito é um pouco intuitivo o processo. Então, eu faço primeiro, depois eu olho para aquilo, e quando eu olho para aquilo, eu fico pensando o que ele fala para mim. sim, Então, o rosa, para mim, lembrou aquelas bolinhas da catapora. Então, primeiro sim. fora, e como eram vários pequenininhos, eu pensei, gente, tá parecendo um monte de vírus, um monte de bactériazinhas, e se fosse um monte de criancinha, cheio de doencinha, essas doencinhas que não matam ninguém, sabe assim? Ai, ai. Não matavam ninguém. Não matavam ninguém, né? Hoje tá difícil, né? Hoje está difícil, hoje está bem difícil, mas Hum, a varicela é a catapora, daí eu fui buscando os nomes que rimassem com o nome da doença que me lembrava aquela forma, né? Então, sim. Tem uma coisa do humor, né? E da brincadeira, né? E ao mesmo tempo essa coisa. Uau, peraí, é um vírus, né? Não é uma brincadeira, né? E você, de novo, faz o tal do curto-circuito na gente, né? com um Né? pouco, mas não era. Porque na época que eu fiz, realmente era coisa que eu acho que todo mundo tem que ter mesmo, assim. Tem que pegar, tem que passar por isso, e era isso. Que interessante isso, né? Outra Uhum. coisa também que eu fiquei anotando aqui, né? Vou mostrar a imagem, porque é mais bacana quando a gente vê a imagem. Meu, primeira vez que eu estou fazendo assim de virar a câmera, porque eu não sabia virar a câmera, né? A gente vai aprendendo. E fica bom, né? Porque você conversa e vai vendo. Ó, eu Eu tô... adoro essa série aqui que você fez, que é Jaca. Fora que eu adoro Jaca também, Uhum. que é meio inusitado. Esse estava lá no Passo das Artes também, eu lembro, né? E aí é tão interessante porque você traz esse desenho, né, de observação e vai fazendo os vários momentos, assim, quase como botânico, né? Mas ao mesmo tempo um desenho, gente, é numa folha A4, né? E vai fazendo todo esse percurso, né? Dos momentos, né? É quase um vídeo. A sensação que eu tive quando eu vi tudo, né? Olhando um pouco mais longe, assim, era uma parede, são 36 partes, né? De folhas. E essa sensação meio do vídeo, sabe? Que vai passando. E Uhum. essa coisa que você tem, né? São várias partes, nunca é um desenho só, né? Como que é isso para você? Aqui tem um detalhe, ó. Você mandou para mim um detalhe. Ó, são imagens que a Luísa mandou, viu, gente? Do portfólio, né? Aqui a gente tem um detalhe, né? Uhum. Uhum. Sim. Oi, Kátia. Tô ouvindo, tô te Oi. ouvindo. Então,
esse trabalho, a Nancy Betts, que está aqui na nossa live, ela participou bastante, teve uma participação super importante, eu sou imensamente grata. Aconteceu assim, a gente estava numa residência artística, foi em Boiçucanga. E Aí eu ia lá, perguntar, da Caiçá. isso, exato. E lá onde a gente estava hospedado, eu encontrei no primeiro dia logo uma jaca no chão. E por algum motivo, acho que visualmente ela me interessou. Ela parecia de novo entre o corpo, olha isso. Eu me Sim, interessei pela jaca porque eu achei que ela parecia um bebê. sim, Ela parecia um feto. E daí sim, eu ia guardar aquela jaca. Se acontecesse alguma coisa, não sabia. E daí eu desenhei ela como ela estava nos primeiros dias. sim. E depois eu desenhei como ela estava no último dia. No último dia ela tinha aberto já um pouquinho, sabe? Ela já tinha uma fissura, uma fenda. Sabe quando vai apodrecendo Sim, e vai... sim, sim. Ela vai amadurecendo, vai E desmontando, né? Que ela é pesadona, jaca é pesadona. ela estava no chão. E ela desmonta mesmo, ela amolece e desmonta. Mas eu deixei ela lá. Então eu voltei para São Paulo com a imagem do primeiro dia e com a imagem de uma fissurazinha do último dia que eu estava lá, que era já o 10º dia. E toda a Sim, continuidade foi já em São Paulo, longe dela. Então, toda a continuidade foi a imaginação. E a imaginação foi para onde? Foi para onde a minha mão errava. De repente, eu tá. comecei a olhar que o gomo da jaca, no desenho, graficamente, estava me lembrando pétala de flor. Então, eu fui Ai, que legal fazer isso. esse caminho, e daí eu vi o que parecia para onde eu estava indo, sabe? De tempos em tempos dava uma dica, assim, o próprio desenho dava uma dica de para onde ele queria ir, assim. E Sim. daí acabou ele se transformou numa animação. No final, esses desenhos se transformaram em uma animação de 3, 4 segundos, bem curtinha, Ah, em que existe animação? Nunca vi. Que existe legal! É porque quando eu vi, eu falei assim, gente, isso aqui é uma animação, 36 desenhos no A4, tudo bonitinho, se seguir toda a sequência. Ai, que bom, não sabia disso. depois eu vou te mostrar. Que eu te mandei assim, né? Depois eu Sim, e ele é isso, assim, a jaca acaba se transformando ou tendo um desenvolvimento sim, ou um fim, na verdade, né? Porque acaba em nada esse e sim. que não é o Ó, resto, não a é desenvolvimento. Cissa Calegari está perguntando se os desenhos são feitos a nanquim. Esse, no caso, é grafite, mas eu também adoro desenhar com nanquim. Sim, sim. E aí tem uma coisa, sabe, Luísa, que você tem o Welcome to My Jungle, e uma outra série que você fez, né? E essa coisa também, novamente, de usar um papel que é menor, mas aí eu junto tudo Ai, e vira um grande desenho, né? aham, Eu vou mostrar aqui para vocês, aí fica mais fácil. Né, Welcome to My Jungle, né? Então, aqui é até legal que tem uma figura humana, a gente tem a noção do tamanho desse desenho, né, que de novo composto de várias partes, né, que é um recurso interessante, né, porque você pode ir fazendo ele pequeno e vai somando para os lados, vai subindo, vai expandindo o desenho. E aí eu acho que é muito como você falou, né, conforme a mão vai. Eu adorei que você falou isso. é Né? isso. E aí aqui, só o pessoal saber, é aquarela, grafite, marcador sobre papel, né? E as medidas gerais é 3,36 por 3,57. Então, chegando um pouquinho mais pertinho, né, é um pouco essa coisa que você trouxe, né, da mão que vai indo e vai alcançando o papel do lado, o papel de cima, né, como que é isso para você? Foi bem assim mesmo. Eu comecei com um papel, depois 2 papéis, depois 4 papéis, e daí eu ia aumentando para cima e para o lado, assim. Até no fim eu fui ver, eu já estava subindo escada, e depois eu fui preenchendo os fundos. É assim mesmo. Eu não sabia que tamanho ia ter, e ele chama Welcome to My Jungle porque é uma selva particular, uma selva íntima. Eu acho que é Sim, uma íntima que é minha, mas pode ser de muita gente, e por isso que eu coloco welcome, e porque eu tenho vontade também de
transformar esse projeto em um projeto maior, de colocar Sim, mais papéis ainda ao lado e por intervenção de outras pessoas também, que sim, que possam. interessante. Uma outra coisa também que eu estava vendo nos nomes, né? A gente estava falando dos nomes, né? Então você fala aqui, ó, uma das séries chama Pequenos Enfermos, que são aqueles biscuits. Uhum. Aí tinha a Marcela Varicella, a Marina Melatonina. Aí você traz, por exemplo, esse aqui, deixa eu virar aqui, que chama Transplante. Ó, esse aqui que chama Transplante. Né? E aí tem essa situação dos desenhos coloridos, né? E aí tem uma parte que recebe uma folha, né? Em preto e branco. Né? Aqui também a mesma operação, né? Aqui se inverte, né? Ele tá, a maior parte dele é em preto e branco, e aí tem uma pequena parte que entra a cor. Né? E aqui tem não é o mesmo desenho, né? Mas tem essa coisa das inversões, né? E aí é interessante porque você chama exatamente de transplante, né? E aí é termo, é só aí que eu queria trazer, que a gente usa na botânica, né? A gente faz um transplante, né? Lá com as plantinhas, e também na medicina, né? A gente faz o transplante, a gente faz os enxertos, e você fica nesse trânsito, né? De trazer uma nomenclatura, né? E para um procedimento e um pensar de construção de imagem, né? Que está nesse trânsito, assim, entre as coisas lá da biologia e medicina e entre as coisas da botânica mesmo, né? E isso como um pensar, né? Para essa coisa que você faz, né? Eu tenho um pedaço do desenho, aí ele multiplica para o lado de lá, né? A mão vai. Como que é isso? É isso mesmo. Eu estou adorando a sua leitura, Kátia. Ah, bom, mulher, eu faço isso muito. Leitura de portfólio, bastante. E Mas é, percepções de desenho, eu amo desenho, amo desenho. Se tem uma coisa que eu gosto é ver desenhos e bons desenhos. Então, declaro aqui minha paixão pelos seus desenhos, publicamente. mas é isso mesmo. É isso. O visual desse trabalho, eu acho que ele está mais dentro do campo da botânica mesmo, né? Quando eu olho, eu Sim, enxergo, mas o nome está mais linkado com o corpo, né? sim. Com E aí, só por curiosidade, você não tem nenhum flerte assim com essa área médica, medicina, é só mesmo uma aproximação poética dos termos. não tem Zero. nada, nada, nada. Mas Ai, que legal. eu adorava biologia. Ah, Adorava. você falou, né, que você via livros de anatomia, né, ver o corpo por dentro do corpo, né? Antigamente a gente tinha aqueles livros, né, que tinha as lâminas transparentes, né? E aí eu tenho um ainda, que eu tinha 12 anos quando eu arrumei, eu fiquei impressionada com aquilo, né? Falei assim, nossa, gente, Hoje em né? dia, sinto muito ter jogado os meus cadernos de biologia fora. Mas eu adorava desenhar o que precisava, sabe? Adorava, adorava copiar a lousa de biologia. E Olha gostava que de. legal. Uhum. Bom, vamos seguir. Bom, Natureza Reinventada, já falei, temporada de projetos, Celelena. Gente, eu esqueci de falar, hoje a Maria Luísa está sendo representada pela Arte Formato, não é isso? Então, Isso. a gente sempre fala, porque é bacana a parceria, né? Quando a gente tem uma galeria parceira, então, bacana a Arte Formato estar investindo na Lu. Já teve uma passagem pela Lona também, né? Que eu lembro lá atrás. Então, hoje está na Arte Formato e é assim mesmo. A gente vai transitando, quando faz sentido a gente segue, mas eu gosto de falar nas lives porque é uma parceria bacana, né? Outra coisa também que você traz, e aí eu queria falar um pouco de desenho expandido, né? Essa ideia desse desenho que você falou, né? Que é a minha mão larga e aí vem mais um, vem mais outro, né? E o desenho, assim, né? A gente tem essa coisa do desenho tem que ser lido, né? Então você faz isso, porque não só pela escala, mas para entender tudo, né? A gente tem que varrer o olho, não é um desenho que dá de pronto, assim. Muitas coisas acontecem nesse desenho, então a gente vai andando e lendo o seu desenho. É como quase que uma imersão mesmo, né? É,
E tem um caráter que eu acho interessante, né? E eu achei bacana você compartilhar com a gente essa vontade daquele desenho lá do Welcome into My Jungle, né? Dessa Uhum. vontade dele crescer, né? E de repente ocupar todas as paredes, porque eu fiquei exatamente pensando isso, né? Maria Luísa tem essa coisa de ir ocupando, né? E aí não só o Welcome to My Jungle, mas quando você traz, deixa eu botar uma imagem aqui para o pessoal entender a minha linha de raciocínio aqui. Ó, é aqui lá do Paço das Artes, tá? Né? Então Uhum. tinha os desenhos na parede, né? E aí tinha no chão, né? Lá os biscuits. E aí, claro que isso poderia se estender pelo chão da galeria inteira, ou fazer uma curva, sair andando para os outros lados, né? E essa conversa, né? O desenho está lá na parede, mas ele rebate de certa forma tridimensionalmente aqui no chão, né? É como se essas formas, sei lá, ganhasse corpo e vida, né? E vão ocupando, né? Acho que tem essa coisa meio viral do seu trabalho dele ocupando, né? Uhum. É... E aí eu acho que é um desejo seu mesmo, né? De... Esse é o da jaca, deixa eu só. Esse aqui eu também acho muito legal, que é o bicho, né? Aqui é um detalhe, gente. Uhum. Né? E na verdade isso, né, para quando você quer, né? Porque olha o E tamanho. todos eles eu comecei sem saber que tamanho eles iam ter, como é que eles iam ficar, como é que eu ia montar. Eu não sabia nada. E às vezes ainda tenho dúvida, né? Porque acho que existem várias montagens diferentes para o mesmo trabalho, então Sim, cada lugar fica de um jeito, né? A gente sabe disso. vou ter, eu vou Fala. ter bem experimental mesmo. É, vai testando e vendo o que dá para fazer, o que acontece. Tem um outro aqui. Então, já que a gente falou, né? Eu falei do transplante, vou mostrar um enxerto. A Cissa Calegari perguntou se é porcelana. Cissa, é massa para biscuit, o bicho também. E Oi? esse aqui é o enxerto, marcador acrílica sobre papel, 1,5 m por 2 metros. Uhum. Né? E desenho, né? E a cor entra de um jeito gostoso também no seu trabalho, sabe? E aí e é legal que é desenho mesmo, né? Não é uma relação com a pintura, né? Tem gente que acha pintura, ele está entre pintura e desenho, eu não sei se é um pouco a mesma coisa. Sim, É, esse foi eu, esse já é pós-pandemia, pós-início, ainda tá, mas esse já é pós-início da pandemia, então eu estava olhando para o apartamento que eu moro é cheio de linhas ortogonais, então foi uma imaginação dessa natureza invadindo a casa. Tem uma sériezinha desse que aparecem uns recortes que lembram janela, umas formas ortogonais no meio do desenho que é mais orgânico e que tem a ver com isso da casa, né? Acho que sim. E Lu, e aí quando você chega nesse lugar aqui, ó, o que acontece? esse é exatamente aqui. Esse ainda, eu acho que eu sou muito retórica. Eu acho que eu sou muito. Porque, no fundo, tudo que eu faço é um pouco a mesma coisa. Quando eu percebo, quando eu falei, quando teve aquela que você mostrou no começo da live, a cirurgia com os elementos botânicos dentro, que eu falei que às vezes eu olhava parecia com a vilosidade do intestino. Quando Sim, eu apertava a minha barriga, que é super assim, desse jeito desmilinguida e toda cheia de. Quando eu apertava, parecia uma fruta podre. E daí, na pandemia, eu me deparei com essa fruta podre, que era a que mais se assemelhava à minha barriga quando eu apertava. E daí eu quis sim. fotografia. Foi o Matheus, que é meu marido, que tirou essa fotografia. Ai, que legal, maridão junto, né? Eles participam de tudo, né? E aí tem o capim gordura. Vou botar o capim gordura aqui, ó. Essas Aqui o duas capim gordura. esse já é diferente, né? Não é tanto por semelhança, mas mais pelo contraste. Sim,
É porque eu passei uma grande parte da pandemia também, uma grande parte no apartamento, mas também uma grande parte em um sítio. E, Sim. e nesse sítio, sei lá, essa foto é como se parecia que eu estava enraizada lá, sabe? Parecia que, sabe quando parece que o corpo gruda, assim, tá? Gruda lá. Que E, mu- legal. e continua muito do acaso também, porque o Matheus, às vezes, resolvia que ele queria ia carpir, e daí saía uns tufinhos de capim. Eu falei, acho que eu vou colocar ali onde a grama tá mais roçada, tá mais cotada, me ajuda aí. E era isso, assim, ele ia meio que Sim. Vai fotografando. experimentando com as coisas que estão próximas, né? Assim, os recursos que eu tenho agora, né? E eu acho É, isso tão legal, porque é uma das coisas que eu vivo falando para os alunos, que é assim, gente, não precisa esperar ter o grande papel, né, o grande material, as coisas estão aí, né? meio É um pouco dessa atenção, né, para a disponibilidade de experimentar as coisas também, né? bem o faz e vê o que acontece. Se a Sim, gente gostar, é só não, sei lá, de repente não mostra, né? Espera, não sei, né? sim, sim, sim. Lu, olha só, tem uma parte que é super divertida na nossa live aqui, que eu vou perguntar algumas coisas para você aqui. Uma delas é o seguinte: como aqui é o diálogos, né, é uma conversa, só não temos o nosso cafezinho aqui, né? Se você pudesse escolher uma pessoa que pode estar viva ou não, não importa, pode ser de 300 anos atrás, não tem problema. Quem seria uma pessoa que você convidaria para um diálogo criativo com você, para falar do seu trabalho, ou uma pessoa que te inspira? Quem seria essa pessoa que você tomaria um café junto e bateria um papo sobre arte? Ai, eu queria tanta gente. Que pergunta difícil. Pode convidar duas, três, não tem problema. Olha, eu convidaria minha mãe, Ai, que lindo. só que eu ia brigar, porque. Não, minha Tudo mãe não. certo. Não ia convidar ela, não, porque ela, se ela tivesse aqui, ela ia se intrometer sem convite. Ah, mãe sempre chega, cartão livre. Mãe chega, vai chegando, mãe vai chegando, não precisa convidar. Talvez eu ia ter um breque, assim, enfim, né? Mas eu Sim. convidaria. Eu sou muito fã da Frida Kahlo. Ai, duas me chama para esse café também. Super Frida, amo, sim, amo. que Acho a delícia. história interessante, acho ela interessante. Sim, Gosto. Quem mais? Putz, acho artista, sim, acho a Marina Abramovic interessante. sim, sim. Pela São relação mulheres que influenciam muito, né, a produção de outras mulheres, né, na cena contemporânea, vamos pensar assim. que não parece, mas. Nossa, uma porção de gente. Eu não vou parar de falar. Sim, 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 com certeza. Certeza. Eu, quando foi ontem, né, que a Paula Rego morreu. Nossa, eu fiquei tão tristinha. Eu falei, nossa, foi aí um mulherão das artes, mais uma, 87 aninhos, Paula Rego. É uma pessoa que eu adoraria sentar e tomar um café. Fica só o nosso coração agora com a lembrança, né, dos trabalhos, né? Bom, uma Uhum. outra pergunta tranquila. É, se você fosse dar uma dica para um jovem artista, está no começo de carreira, o que você falaria para essa pessoa? Ó, a Nancy Betts colocou aqui, eu também. Nancy Betts era o que? Era a Frida Kahlo, a Marina Abramovic ou a Paula Rego? A gente agora não sabe, a gente falou de várias aqui. Que dica você daria para um jovem artista que está aí, sei lá, despontando, começando? Eu acho que eu ainda Paula sou. Rego, isso mesmo. Eu acho que eu não tenho tanta experiência. Eu ainda também me considero jovem artista, ainda me considero Sim, com mil perguntas e sem respostas. E então, não sei, acho difícil, mas o que eu diria é assim, confia, confia, sim, sim, confia, confia e sim, trabalha. É isso, eu acho. sim. Ó, a Nancy Betts colocou aqui, Paula Rego. Eu fiquei bem tristinha quando eu vi no jornal. Eu falei, puxa vida. Quando eu estive em Londres, vi muita coisa dela lá no Royal College, que ela foi aluna do Royal College, né? E eu tive uma temporada lá, né? Então, assim, nossa, doeu quando a gente vê a notícia, né? Mas tudo bem, vida que segue.
Outra pergunta. Deixa eu lembrar aqui. Eram 3 coisas. Ah, já que aqui é uma live de diálogos criativos, quando trava, o que que Maria Luísa faz? Sabe quando dá aquela bugada na criatividade? Às vezes dá, né? O que que você faz para alimentar a sua criatividade? Sabe o que Olha, que eu, já eu, fala. eu, eu me permito retroceder? Assim, eu não é que Que bacana. eu não Bacana acredito, isso. eu não acredito em retrocesso, mas eu me permito fazer qualquer coisa mesmo, que possa não ter validade nenhuma, que ninguém valide, que ninguém. Eu começo, sei lá, a experimentar colorido, eu começo a olhar, eu vou soprar bexiga, eu não sei, eu vou, eu me permito fazer qualquer coisa, porque do Sim, qualquer coisa sempre vai aparecer alguma coisa. Do sim. qualquer coisa, dentro do qualquer coisa vai ter alguma coisa ali que vai me interessar. E daí É o eu que eu vou, chamo de uma experimentação desinteressada, né? isso, É uma experimentação desinteressada. E isso traz é, leveza, né? E aí, de repente, você fala, ah, descobri algo aqui, vou é, investigar. mas daí quando eu descubro, eu resolvo sim investigar melhor e ficar mais tempo e me esforçar mais naquilo. E daí sim, daí eu dou uma insistida assim com um pouco mais de foco, né? Que É isso. legal, que bonito. E é legal isso, né? Às vezes a gente tem que dar uns 2, 3 passinhos para trás mesmo, né? Dar uma parada e ver outras coisas, né? E às vezes até arrumar o ateliê dispara um monte de coisa, né? Dispara É, várias ideias, né? Você fala, nossa, esse projeto aqui estava guardadinho, vou olhar para é, ele com mais carinho e seguir. é isso. Isso, muito, isso faz muito sentido. É sim. Que legal. Boa noite para todo Beijo, pessoas. Beijo para mundo. todo mundo que estava aqui. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Lu, querida.